Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Nosso tema de hoje, nós vamos falar de cristianismo no Reino Unido. Você que conhece o nosso trabalho, como sempre, nós pedimos aqui que você dê like, encaminhe nosso vídeo para mais pessoas, e você que não é inscrito, inscreva nesse canal. Tem muitos vídeos aqui falando de diferentes temas sobre cristianismo, ok? Falamos aqui de propósito de vida e cristianismo como homem e mulher. Podem ser úteis para a sua sociedade, podem ser úteis sendo pessoas que impactem a sua sociedade, impactam o ambiente onde Deus nos inseriu, ok? Então é isso que nós fazemos aqui. Nós gostaríamos só de fazer uma ressalva aqui, gente. Cada cristão tem um foco, tem um chamado. Aqui no YouTube nós temos diferentes canais. Tem canais que é mais desse lado mais místico, profecia, palavra conhecimento, palavra disso, palavra profética. Tem diferentes canais. Tem canais aqui que apenas traz evangelismo, traz, enfim, diferentes áreas, diferentes ministérios da igreja. Você vai encontrar centenas, até milhares de canais com diferentes focos. Nosso trabalho aqui é mais chamado de ensino evangelístico, que é o nosso chamado, que é o meu propósito de vida, ok? Que é de evangelístico e ensino. Evangelístico no qual sentido? Nós falamos aqui de diferentes formas qual o estado hoje de cristianismo, ok, no mundo todo. Isso tem a ver mais com ensino, e nós também oramos e identificamos necessidades, né? Que cristianismo vive em diferentes países do mundo que precisam de oração, e nós oramos por esses países, e enfim, tudo que tem a ver com esse foco do ensino e questão evangelística. É isso que nós fazemos aqui. Cada um tem o seu chamado. Internet tem várias vertentes aqui de cristianismo, cada um faz o seu trabalho, ok? Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente critica um ou outro, nós mesmos cristãos, um critica o outro está pregando o evangelho verdadeiro, o outro está fazendo isso e aquilo, e fica aqui um atacando o outro. Nós não fazemos isso, tá? Isso não é nosso foco, nós repudiamos isso e nós não trabalhamos dessa forma. Então, essa posição muitas vezes que nós temos faz com que muitos dos nossos irmãos acabam se posicionando como fundamentalistas religiosos, que atacam o outro, que critica aquele, que critica este, como se a gente fosse próprio Deus, ok? Então, nosso trabalho aqui é isso. Ensino, trazer informação sobre cristianismo no mundo todo, em diferentes continentes, quais são impedimentos que o cristianismo encontra, quais são dificuldades, quais são perspectivas, quais são situações hoje de cristianismo. Lembrando que o nosso foco principal é falar sobre o propósito de vida e cristianismo, como um homem e uma mulher podem ser relevantes para o seu tempo, ok? Ou o ambiente onde Deus o inseriu. Muito bem, então dá like, aperta o sininho e encaminhe nosso vídeo para mais pessoas, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos falar de cristianismo no Reino Unido. Agora, prestem atenção, gente. Às vezes a gente não se atenta a esse nome, essa nomenclatura. As pessoas se referem a Reino Unido como se fosse Inglaterra e vice-versa. Inglaterra como se fosse só Reino Unido, tá? Então, Inglaterra faz parte do Reino Unido. Reino Unido é uma união política de alguns países, tá? Onde a Inglaterra faz parte. Então, Reino Unido é composto de Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda. Então, esses grupos de países vão fazer parte da união política conhecida como Reino Unido, que não é só Inglaterra, tudo bem? Muito bem, então, nós vamos falar a realidade de religião nesse lugar, principalmente, né, especificamente nesse caso, cristianismo, ok, gente? Bom, gostaríamos de dizer que no Reino Unido, a maioria da população, eles professam o protestantismo como a fé, cristianismo protestante, ok? Novamente, maioria de cidadãos do Reino Unido, eles professam protestantismo, cristianismo protestante como a fé deles, ok? Melhor dizendo, o protestantismo é a maior religião, o cristianismo protestante é a maior religião do Reino Unido, ok? Que compõe aí mais ou menos 42,5% da população do Reino Unido, ok? São cristãos protestantes, ok? Incluindo, obviamente, o anglicanismo, tá? Inclusive, o anglicanismo é o maior de todas as vertentes do protestantismo, né, no Reino Unido, tá bom? Então, o anglicanismo é a religião oficial, inclusive, e a mais seguida, principalmente na Inglaterra, ok? Cerca de 21% da população, por exemplo, é anglicana. Seguido, por exemplo, de presbiterianismo, que são 14%,
Igreja Metodista ali 5%, Igreja Batista 3,5%. Então, o anglicanismo é a religião cristã, ok? Para quem não conhece anglicanismo, como aqui no Brasil, ok? O anglicanismo, às vezes, uma religião fica um pouco mais escondido, eles não são muito mais agressivos no sentido de evangelismo e tal. Então, anglicanismo é uma vertente de protestantismo, tá? Então, eles são protestantes, embora anglicano tenha uma vertente também muito parecida com o catolicismo, porque eles saíram de catolicismo. Já vamos falar sobre isso. Então, anglicanismo é a religião cristã que surgiu no século XVI, na Inglaterra, dentro do processo da reforma religiosa naquele século. Ela foi criada pelo rei Henrique VIII. Tem vários contextos aí que é discutível, mas oficialmente Henrique VIII se separou da Igreja Católica porque ele queria se desfazer do casamento que ele tinha, porque a rainha não dava descendentes que pudessem posteriormente assumir a coroa. Ele só tinha filhas e o rei precisava de um herdeiro para herdar o trono posteriormente. É óbvio, gente, que tem outras causas políticas também envolvidas, tá? Não é só isso. Então, no século XVI, o Henrique VIII se rompe então com Papa, se rompe com a Igreja de Roma e então ele vai fundar a Igreja Anglicana, porque o Papa, na altura, não cedeu, ele não autorizou o seu divórcio com então a rainha. Então, muito bem, a Inglaterra principalmente, 21% do povo ali, na Inglaterra, Reino Unido como todo, 21% são anglicanos, 14% são presbiterianos, 5% são metodistas e 3,5% são batistas, ok? Bom, depois do anglicanismo, gente, depois do anglicanismo, toda a vertente protestante, vai vir então o catolicismo na Inglaterra, tá? Então a Igreja Católica Romana, além de protestantismo, vai ser a mais seguida, ou seja, a maior igreja cristã, além da igreja reformada, é o catolicismo, que hoje está ali mais ou menos entre 20% da população, ok? Depois de catolicismo, aí vem o islamismo, que vem crescendo nesse último tempo na Inglaterra e todo o Reino Unido, muito nas últimas décadas em função de grande imigração de países árabes para a Inglaterra, para a Irlanda, Escócia, todos aqueles países então de Reino Unido. O último tempo tem crescido de uma forma veloz os islâmicos, tá? Não só na Inglaterra, não só em todo o Reino Unido, como na Europa toda. O último tempo tem crescido de uma forma extremamente veloz a religião islâmica na Europa. Então, os islâmicos compõem 11,5% da população da Inglaterra, ok? E todo o Reino Unido, ok? Outras religiões que nós podemos encontrar ali no Reino Unido, nós podemos também encontrar hinduísmo, que são 2%. Nós podemos encontrar sikhismo. Sikhismo também é uma religião indiana, ok? Muito parecido com o hinduísmo, ok? Seguido ali por conta de crescente imigração também de indianos na Inglaterra, ok? Vocês sabem que a Inglaterra, desde sempre, tem recebido muitos indianos, porque a Índia foi colônia da Inglaterra, então nós temos aí um número enorme de indianos que desde séculos passados, desde século 17, 18, mais para frente, sempre imigraram muitos indianos para a Inglaterra. Então, sikhismo é uma religião parecida com o hinduísmo, religião indiana. 4% da população ali seguem sikhismo, 2% seguem hinduísmo. Judaísmo na Inglaterra e todo o resto de Reino Unido é 1%, e outras religiões aí vão aí mais ou menos 18%. Lembrando uma coisa, a Reino Unido, como todo o resto da Europa, está passando por um processo de pós-cristianismo, ok? Processo que especialistas chamam de pós-cristianismo. Ou seja, existe um grande número de pessoas hoje que não têm compromisso com a fé. Eles se denominam ateus ou agnósticos. Isso é um processo que todos os países da Europa vivem, ok? Razão pela qual todos esses números que nós demos aqui são números que são dinâmicos, né? Hoje você tem esse número, daqui a um ano já muda esse número, porque cada dia tem crescido esse número de pessoas que se dizem ateus ou agnósticos, tá? Agora, existe uma particularidade diante de tudo isso de cada país, por exemplo. Nós vamos começar falando aqui da Escócia, por exemplo. Escócia, ele experimentou o movimento da reforma protestante,
ok? Lá no século XVI, com o famoso John Knox, ok? Que ele começou aí em 1560, aí ele começou a pregar, ou seja, difundir a fé protestante, cristianismo protestante nessa região. Veja bem, em 1517 foi a reforma protestante na Alemanha. Depois seguido de reforma calvinista na Suíça. E em 1560, então, John Knox começou a difundir o protestantismo em grande escala na Escócia, ok? Então nós vamos ter ali início de grande movimento protestante na Escócia. No país de Gales, nós vamos ter também, vai chegar protestantismo no país de Gales com a dinastia Tudor. Você conhece a história da Inglaterra, vai entender a dinastia Tudor. Foi uma das dinastias ali que vão lutar, onde vai ter um grande movimento religioso, grandes lutas entre catolicismo e protestantismo. O rei acaba sendo, normalmente, a dinastia Tudor são católicos contra parlamento que era protestante, e assim vai. Então, durante essa dinastia, eles vão exatamente difundir a fé protestante, protestante nesse país de Gales, ok? E na Irlanda do Norte também, protestantismo vai chegar, principalmente aqui na Irlanda do Norte, veja bem. Existe Irlanda do Norte, existe Irlanda, ok? República de Irlanda, ok? Então, Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido e República de Irlanda não, ok? Então, Irlanda do Norte também vai abraçar bastante protestantismo, embora tenha um número muito crescente ali também de católicos. Então, todo esse aspecto vai compor ao perfil da religião reformada no Reino Unido, ok? Então, voltando aqui, Reino Unido, na sua grande maioria, é cristã protestante, ok? Tendo anglicanismo 21%, presbiterianismo 14%, metodistas 5%, igreja batista 3,5%, seguido de católicos que compõem 20%, e depois nós vamos ter 11,5% de islâmicos, em seguida de hinduísmo, sikhismo, de judaísmo e outras religiões. Se esse vídeo foi útil para você, dá like, encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Se você não é inscrito, inscreva no canal e ajude. Sem esquecer, você que é cristão, tem sensibilidade, tem chamado missionário e é intercessor, ora pelo cristianismo na Europa, especificamente no Reino Unido. Deus te abençoe, estamos juntos e até mais.